E hoje vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, senhor Flávio Benatti. Tudo bem? Tudo, como está? Tudo bem? Obrigada pela sua presença, senhor Flávio. Eu queria começar falando um pouco da sua carreira, que começou em Santos, né? E no setor de transportes também. Exato. Nós tínhamos empresa aqui, meu pai tinha empresa aqui em Santos, e eu fui para trabalhar com ele, assumindo uma parte da sociedade e acabei entrando no sindicalismo, exatamente no sindicato aqui em Santos, onde fui vice-presidente, acabei me tornando presidente do sindicato de Santos e acabei sendo guindado ao cargo de presidente da federação. Hoje presido a federação, presido o Conselho Regional do SESC e do SENAT aqui no estado de São Paulo e também a seção de cargas na Confederação Nacional do Transporte. Interessante. E tudo isso começou bem cedo, né, seu Flávio? Bem cedo. Com 30 anos de idade foi quando eu comecei a realmente fazer um trabalho em prol de melhoria da atividade de transporte no país. O setor de transporte rodoviário, ele é um setor que até 2007 ele não tinha nenhuma regra muito clara. Essa regra começa a partir da promulgação da Lei 11.442 de 2007, quer dizer, uma atividade econômica de extrema importância, Sem dúvida. E só a partir de 2007 que começa realmente a vir alguma regra nesta atividade. Interessante. E quantos sindicatos hoje compõem a federação? Olha, a federação aqui no estado de São Paulo são 14 sindicatos filiados a ela. Podemos dizer que nós temos praticamente em todas as grandes cidades do estado de São Paulo sindicatos muito fortes, Sindicatos muito fortes e estão sobre o guarda-chuva da federação. O senhor falou do SESC Senat, como é que foi a implantação do SESC Senat? Qual a importância hoje desses cursos relacionados ao transporte? Olha, o SESC Senat, historicamente, aqueles 2,5% que se recolhe nas folhas de pagamento, o setor empresarial paga isso, nós recolhemos para o sistema SESI-Senai. E o SESI-Senai, até por uma questão de cultura, porque é uma formação muito mais de mão de obra para a indústria, nós não conseguíamos auferir aquilo que nós entendíamos que precisávamos na formação de mão de obra para o setor de transporte rodoviário de cargas. Então tivemos uma luta muito grande. Já na Constituinte de 88, nós trabalhamos com a possibilidade de poder haver um desmembramento. E há 25 anos atrás nós conseguimos desmembrar a nossa arrecadação para que nós pudéssemos administrar esses recursos. O trabalho foi capitaneado pela CNT, pela Confederação Nacional do Transporte, e aí então se cria o SESC-Senat, Serviço Nacional de Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. E aí, como é que o senhor vê essa qualificação? É importante, né, seu Flávio? Não tenho a menor dúvida, porque o trabalhador bem qualificado, ele realmente traz muitos resultados para uma empresa. É pena que muitas vezes o empresário não entende isso. O empresário, até pelo fato do setor ser um setor de empresas familiares, há uma cultura de que o trabalhador tem que trabalhar permanentemente, ele não pode parar e tal, mas o empresário tem que se programar para poder ter sempre uma quantidade a mais de funcionários para poder formá-los. Porque ele investe num equipamento que hoje custa em torno de R$600 mil, um conjunto, um caminhão, um cavalo mecânico e uma carreta, com alta tecnologia embarcada, e muitas vezes ele não tem um profissional qualificado para tocar esse equipamento. E hoje o SESC-Senat oferece, o SENAT principalmente, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, ele oferece cursos fantásticos nessa área. Para você ter uma ideia, nós estamos agora, esse ano, implantando 60 unidades das 140 existentes, 60 estão recebendo simuladores híbridos de altíssima geração, tá certo? E o planejamento é que nós tenhamos simuladores em todas as unidades. Hoje temos 149 unidades no Brasil. Até 2018, nós estaremos com mais de 200 unidades no Brasil. São Paulo irá das 29 unidades em operação para 41 unidades até 2018. Quer dizer, isso realmente vai contribuir muito com a qualidade do profissional,
com a rentabilidade das empresas através de uma boa formação profissional. Isto é fundamental e é um grande diferencial de mercado para o empresário. Ele precisa entender isso. Sem dúvida. Mas, seu Flávio, o senhor sabe que o setor passa por problemas hoje em dia, né? A gente vê no Porto de Santos filas enormes de caminhões, falta de estrutura até para os motoristas dos caminhões. Você acha que isso desestimula um pouco as pessoas a procurar esse tipo de profissão? Olha, o grande problema de Santos é o grande problema que o Brasil vive, que não investiu em infraestrutura, não é? Quer dizer, a falta de investimento em infraestrutura é que traz isso, o crescimento desordenado. Sim. Nós vemos, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, todas aquelas empresas que aqui se instalaram, não houve um plano diretor na cidade que pudesse realmente entender que o setor precisa de organização e precisava de uma área retroportuária bem estruturada, não é? Onde você pudesse planejar a chegada do caminhão. O problema já começa desde a entrada da cidade, né? Desde o problema começa realmente porque nós não temos ferrovias para poder dar o escoamento de uma safra, o que seria o mais adequado para essa quantidade de grãos que se passa. Por que não temos, seu Flávio? Porque não houve planejamento de investimento em infraestrutura. O senhor acha que essa seria uma solução? Mas não tem a menor dúvida. Quando nós falamos do custo Brasil, nós falamos exatamente do custo logístico do Brasil, porque nós não temos uma ferrovia que funcione adequadamente, não temos um sistema de cabotagem que poderia fazer a costa brasileira, um sistema hidroviário, temos rios para serem navegados. Quer dizer, isso tudo acaba indo só para cima do caminhão. Quer dizer, e aí, principalmente nas sazonalidades das safras, não é? Nós vemos esse problema. De uns 2 ou 3 anos para cá, nós mesmos tivemos atuação muito forte junto ao Ministério dos Transportes e à ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, no sentido de eles se envolverem nessa questão junto com os produtores e os embarcadores. Sim. E trazer para cá uma espécie de um agendamento, quer dizer, os terminais só podem despachar, os embarcadores e produtores só podem despachar a carga para cá desde que tenha um planejamento de descarga aqui. É um agendamento que se faz nos terminais, né? E de lá para cá melhorou um pouco, quer dizer, nós não vemos mais a cidade estar sendo tão invadida como nós víamos há uns anos atrás. Hoje a cidade, você vê que tem um pouco mais de organização. Sim. Mas o ideal é que essa organização ela viesse do princípio. Como ela não veio, nós estamos com medidas paliativas, aonde se faz hoje toda esse represamento, ele está se dando na produção. Ele já não está se dando tanto aqui na hora da descarga no porto. E prejudica os bairros ali em torno do porto também, fica tudo esburacado, barulho de caminhão. A cidade vira um caos. E falta de estrutura também para o próprio caminhoneiro, Eu mesmo sou santista, moro na ponta da praia e há uns anos atrás eu me deparei para sair com o meu carro com uma carreta parada na minha porta. Que coisa, né? E em Campinas, o pessoal lá sofre muito também com roubo de cargas, né? Acredito que a região ali seja alvo por conta de muito eletroeletrônicos, que tem fábricas ali, distribuidoras na região. O que poderia ser feito para coibir esse tipo de ação dos criminosos também, né, Flávio? Olha, na realidade, a federação e os sindicatos que a compõem têm atuado muito nessa questão. Aliás, tem uma lei no estado de São Paulo, que ela já foi promulgada, a lei do perdimento, que é sendo um local, um comércio sendo pego, vendendo carga roubada, ele poderá perder a sua licença do Estado, não é? Semelhante ao que já acontece hoje com o combustível adulterado, né? Sim. Então, essa lei foi promulgada, o governador Geraldo Alckmin, o ano passado, sancionou a regulamentação dessa lei. Nós temos muita esperança que esta legislação ela possa realmente vir a coibir o roubo de carga. Agora, o crime de roubo de carga ele vem crescendo no país como um todo, né? À medida em que você tem um país com uma alta recessão, quer dizer, você na realidade só tem que entender que a criminalidade acaba aumentando. Sim. Com 13 milhões de desempregados, como nós vivemos hoje no país, lamentavelmente nós estamos tendo que conviver com esse drama do roubo de carga, de roubos de ocasião, enfim. A que o senhor atribui esse aumento do roubo de cargas no estado de São Paulo, principalmente?
Olha, aqui nós temos as maiores riquezas de produção estão dentro do estado de São Paulo, tá certo? Quer dizer, nós temos as maiores indústrias, nós temos as indústrias de tecnologia, como você falou, principalmente na região de Campinas, né? Você tem aquela região, você tem também uma facilidade muito grande de fuga, até pela quantidade de estradas que você tem ali naquela região, né? Quer dizer, tudo isso contribui. Agora, volto a te dizer, isto não seria possível se não tivesse o crime organizado por trás disso. Porque ninguém vai conseguir roubar uma carreta de eletrônico e vender no semáforo. Exatamente. Quer dizer, quando se rouba uma carreta de eletrônico, se sabe exatamente aonde se vai colocar esse produto para vender. Sem dúvida. Então, você tem que combater o roubo, sim. Mas o mais importante é combater o receptador dessa carga. Por isso que esta lei que eu te falei há pouco, entendemos que ela é uma grande esperança para o setor no sentido do combate ao receptador. A hora que você combater o receptador, com certeza você talvez diminua a quantidade de carga roubada. Eliminar totalmente, eu acho que isso é quase que impossível, porque no mundo inteiro se rouba carga. A gente vê esse problema, né? A gente vê esse problema. Sem dúvida. Vamos falar agora com o nosso repórter Felipe Pereira, que está lá na região de Campinas, e ele tem uma perguntinha para o senhor, seu Flávio. Oi, Fê, pode falar. Pois é. Flávio, muito bom dia para você. O Flávio até acabou comentando, de alguma forma, sobre a característica aqui da região de Campinas, que é uma região altamente industrializada, de um polo de tecnologia muito importante e de acessos fáceis às rodovias. A gente tem uma das maiores malhas viárias do estado, cortando a região de Campinas como um todo. São dezenas aí de rodovias, muitas delas com muitos pontos cegos. É bem verdade, como o Flávio disse, que tem que ser combatido o crime organizado no primeiro momento, né? Justamente quem compra a carga roubada, depois quem rouba essa carga, até que isso, de algum jeito, acabe terminando. Mas, Flávio, a minha pergunta na verdade, meio que duas perguntas aí nessa história. Os pontos cegos das rodovias também acabam contribuindo de alguma forma para essas ações, não é? A gente tem exemplos aqui de roubos de carga que foram cometidos em pontos que não há monitoramento das concessionárias que administram as rodovias e tampouco sinal de GPS, sinal de celular. Isso é um problema, aliás, que até a gente aqui, como equipe de reportagem, acaba enfrentando durante o nosso caminho. E a segunda questão que eu tenho a você, Flávio, é o seguinte, as empresas estão se equipando com novas tecnologias. Estava lendo agora, inclusive, que estão até testando drones para acompanhar caminho, isso não no Brasil, é claro, lá fora, mas drones, aquele selo usado no cigarro, pode ser colocado aqui também no nosso país, de alguma forma para rastrear essa carga, novos métodos para tentar dificultar a ação dos criminosos. Até que ponto compensa isso para o operador logístico? Olha, Felipe, são duas perguntas extremamente oportunas. A questão dos pontos cegos, inclusive, nós temos até tratado ela junto à Secretaria de Segurança, temos levado esse assunto, pedindo ao governo do Estado que, na realidade, tem uma interferência junto às operadoras de celulares, né, as operadoras, a Anatel, no caso, para que resolva esse problema. Porque hoje, realmente, todos os veículos eles são dotados com rastreamento eletrônico e à medida em que você tem ponto cego e o crime organizado sabe exatamente aonde é esse ponto cego, aí é onde ele acaba realmente atuando, né? Temos essa preocupação, temos trabalhado muito com relação a isso. E quando você fala, por exemplo, do investimento em tecnologia, até que ponto vale a pena? Ou você faz isso ou você não transporta a carga. É muito complexo. Para você ter uma ideia, empresas, por exemplo, que trabalham com cargas fracionadas, cargas de alto valor agregado, chegam a gastar praticamente 15% do seu faturamento em gerenciamento de risco. É um verdadeiro absurdo. Quer dizer, isso é custo Brasil. Claro que isto é repassado ao produto, não tem como. Ou você faz esse rastreio, ou você faz investe nessa tecnologia para rastrear produtos, para poder ter um pouco de segurança, ou você não tem apólices securitárias, porque isso são exigidos, essas atitudes são exigidas pelas companhias seguradoras. Se não tiver esse gerenciamento de risco, não se tem apólice de seguro, não é? Quer dizer, isso é custo Brasil. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro agora, se está um crime
tão bárbaro, porque lá já virou um problema sério, porque lá é um problema de desgoverno. Lá, por exemplo, não se respeita mais a autoridade constituída. Hoje há uma disputa da autoridade constituída com a criminalidade que manda nas comunidades no Rio de Janeiro. Lá se rouba de tudo. Lá se rouba de verdura, de carne, de cerveja, refrigerante, enfim. Se rouba de tudo para abastecimento dessas comunidades. Você está entendendo? Hoje se criou uma taxa chamada GRIS, que é uma taxa que é 3% sobre o valor da mercadoria para poder fazer um gerenciamento de risco. Olha só. E 6 grandes empresas operadoras que trabalhavam em transporte para o Rio de Janeiro se retiraram do mercado porque não tem mais condições de transportar carga para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se continuar do jeito que está, poderá sofrer um grave problema de desabastecimento. Sem dúvida. Aqui no estado de São Paulo, nós temos atuado muito, aliás, na última quinta-feira, tivemos, inclusive, com o governador Geraldo Alckmin, com o secretário Magno, no Palácio dos Bandeirantes, exatamente tratando destas questões, dessa integração para que se possa haver o efetivo cumprimento da legislação de perdimento. Tem que haver uma ação conjunta da Secretaria de Segurança com a Secretaria da Fazenda, né? Para poder realmente atuarem em conjunto e poder penalizar um estabelecimento que esteja vendendo carga roubada. Enfim, trabalhando se está se buscando alternativas, se buscando soluções, é que, lamentavelmente, essa é uma grande chaga que o setor de transporte rodoviário tem enfrentado. Sem dúvida. Felipe Pereira, obrigada pela sua participação. Eu conversei com o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, o senhor Flávio Benatti. Muito obrigada pela sua presença. Eu é quem agradeço a oportunidade de poder estar tratando de assuntos tão importantes. E uma ótima tarde para o senhor. Obrigado.